que nos move? E a ideia de mover aqui é motivação. O que é que me motiva? O que é que me faz vir ao culto no domingo? O que é que me faz me tornar membro de uma igreja? Frequentar uma igreja? Orar, ler a Bíblia? E não apenas ser crente no domingo, mas ser crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na faculdade, no trabalho, na escola, no lugar mais difícil do mundo de ser crente, em casa com a família. O que me move ser crente? O que me move? O que é que me motiva? O que é que me movimenta? Nós tivemos 3 ministrações. A primeira delas foi falando da mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas, passou perfume, enxugou com os cabelos, na casa de Simão o fariseu. Jesus disse que aquela mulher recebeu perdão, que o muito amor dela, ele aponta para isso, devido ao perdão. Seu muito amor levou ao perdão. Perdão recebido daquela mulher provocou a motivação, o amor por Jesus. Depois falamos de Davi e de Saul. Falamos do pecado de Saul. Interessante que o pecado de Saul foi pegar uns bois e umas ovelhas. Deus disse, não é para pegar esse boi e essa ovelha. Ele foi lá e pegou uns bois e ovelhas. Samuel chegou e ele disse, é para dar de oferta para o Senhor. Que ele trouxe, peguei os bois e as ovelhinhas ali para dar de oferta para o Senhor. Enquanto que Davi desejou a mulher do próximo, planejou, trouxe ela para casa, adulterou com ela. Depois tentou, ela engravidou. Aí ele tentou dar uma arrumada no negócio, trouxe o marido, para tentar ele mesmo ajeitar o negócio, para botar o marido dela como ser um camarada que fez o menino. Não deu certo. O cara volta para a guerra, ele planeja, ele arquiteta como matar o cara. E ele manda assassinar Urias. E esconde por 9 meses, até o menino nascer. Ou seja, esses 2 homens pecaram diante de Deus. Mas o cara que pegou o boi e a ovelha, e o outro que fez tudo isso, cobiçou, adulterou, planejou, matou, escondeu. Esses 2 homens, se fosse você, quem você perdoaria? Olhando o pecado dos 2, eu perdoaria o cara da ovelha e do boi. Pegou só uma ovelhinha e um boi. Quando que este indivíduo do Davi aprontou tudo isso. Porém Deus não perdoou a Saul e perdoou a Davi. Porque não estava no pecado o problema, mas no coração arrependido. O que Deus viu não foi o pecado de um e o pecado do outro, porque para Deus ambos é pecado. Ambos carregam suas consequências. Mas o que Deus perdoou foi o coração contrito. E por isso Davi escreveu, um coração contrito tu não desprezarás ao Senhor. O que movia Davi não era a coroa, mas o Deus a quem ele conhecia. Ele era movido por amor. Por isso que o amado, que é o que significa o seu nome, foi o único homem na Bíblia que no Salmo 18 escreveu, eu te amo, ó Deus. O único a dizer no Antigo Testamento que amava a Deus. No domingo seguinte falamos sobre Marta e Maria. Ambas estavam no mesmo lugar, na mesma casa, diante de Jesus. Ambas estavam ali.
Só que enquanto uma servia, corria de lá para cá, a outra estava aos pés. E Jesus vai dizer que Maria ficou com a boa parte. Porque o que movia Maria, quando você lê João 12, também era o amor. Seu coração pulsava de amor. Todos os três personagens movidos por amor a Deus, por amor a Jesus. Eles são movidos porque tanto Maria como a mulher, Jesus vai dizer que elas foram salvas pela fé. Ou seja, o que o movia era a fé de crer em Cristo como Senhor e Salvador. Assim como Davi, o que o moveu, a fé no Deus eterno que ele conhecia. Por isso que no Antigo Testamento, esta relação de amor, ela é denominada apenas de fé. Fé. Que é o que moveu Davi, o que moveu a mulher, o que moveu Marta e Maria, o que moveu Maria. Fé. Por isso que quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, as duas dizem: eu creio que meu irmão haverá de ressuscitar no último dia. Eu creio, é uma questão de fé. Sigo por uma questão de fé. Por isso que o livro de Hebreus, alguns personagens se destacam pela fé. Quando a gente diz que o que movia os três personagens que nós falamos nas mensagens anteriores era o amor, irmãos, amar quem você pode tocar, pegar, ver, corresponder, é muito mais fácil. Agora nós estamos falando de um sentimento de amor por alguém que você não vê, que você não pega, você apenas crê. E além de crer, você o ama. E é como manifestar esse amor. Porque amar, há uma correspondência. Mas a Bíblia vai dizer que nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. E é essa relação de amor que nos move, que tem como alicerce fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, vai retratar os heróis da fé. Esses homens eram heróis, valentes da fé. Vai falar de Abel, Enoque, Noé. E vai trazer os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Depois ele traz Raabe na situação de Josué. E vai falar dos juízes. E ele cita alguns juízes, como Gideão, Baraque, Jefté, Sansão. E entre os juízes ele cita um rei, Davi, profeta Samuel, e ele vai dizer outros profetas. Nesse texto de citação da fé, dois personagens têm maiores destaque, carregam uma quantidade maior de versículos falando sobre eles: Abraão e Moisés. Os demais são citações, às vezes de um versículo, no máximo uma citação, como no caso de Davi, entre Gideão, Baraque, está ali citado entre eles. Mas Abraão tem um destaque, não apenas por ser o patriarca, mas
não apenas por ser chamado também de pai na fé, não apenas por ele ser o primeiro a abraçar ou a instituir a fé monoteísta dos seus dias, Deus único, Deus verdadeiro, mas Hebreus 11, 39, quando está próximo a concluir ou a terminar a história de todos os que ele cita como heróis da fé, diz assim: todos estes obtiveram um bom testemunho através da sua fé. Todavia, contudo, no entanto, entretanto, a promessa não tinha sido ou não foi concretizada. Não houve a concretização da promessa. Ou seja, uma promessa foi dada. Quando vai falar, por exemplo, dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e o texto de Hebreus começa a falar de Abraão já no versículo de número 8, mas quando chega no versículo de número 13, se referindo a todos os patriarcas, diz que todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. E apesar de estar no plural, a palavra dirigida é singular. É uma promessa. O texto vai dizer que eles, vendo-as de longe, saudando-as, confessando-as que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra, eles fazem uma declaração. Mas todos morreram sem terem obtido a promessa. Mas foram motivados, movidos em seus atos de fé por um desejo. E muita gente coloca esse desejo como sendo a promessa que Deus fez a Abraão de uma terra, ou de Isaque, do seu filho. Porém, não pode ser de uma terra, enquanto ele vai citar que essa promessa, já desde o início, antes dela ser dada a Abraão, os que antecedem também são movidos por uma promessa. E todos eles morreram sem ter alcançado a promessa. Abraão vai ter um destaque maior nesse texto. 80% da fé de todos os homens, 75, 76, aí como a gente é crente, a gente arredonda para cima. De todos os homens da terra, considerados monoteístas, tem como pai da fé este homem chamado Abraão. Os judeus têm Abraão como pai na fé. Os cristãos têm Abraão como pai na fé. E até os muçulmanos, são mais de 1 bilhão, têm Abraão como pai na fé. Abraão é pai na fé de todos eles. Da fé monoteísta, da fé de um Deus único, da fé de um Deus que estabeleceu uma promessa a Abraão. Neemias capítulo 9, versículos 6 e 7, olha o que a Bíblia diz acerca de Deus. Diz assim: tu fizestes os céus, fizeste, Senhor, e esse Senhor aqui é Javé, é aquele que simplesmente existe, está apontando para a soberania. E ele diz: tu fizestes o céu dos céus, quer dizer, o universo. Ele criou as galáxias, as constelações, o que eu vejo e o que eu não vejo. Criou o seu exército, todos os astros estabelecidos do universo. Tudo ele fez. A terra, tudo quanto nela há, os mares, os oceanos, a vida marinha,
tudo tu preservas, tudo tu conservas. Fizestes a vida e todos são conservados pelo Senhor. O exército dos céus te adoram, proclamam tua glória, dizem que tu é Deus. Olha como que o autor que escreveu Neemias está enaltecendo a soberania de Deus no verso de número 6. Um Deus grande, poderoso, Senhor. Aí chega no verso de número 7, ele diz: Tu, Senhor, Yahvé, aquele que simplesmente existe, Deus único, poderoso, soberano, elegestes Abrão. Olha o destaque. Depois de ele dizer o Deus que fez tudo isso, ele diz: separastes Abrão, tirastes ele de Ur dos caldeus, lhe destes um nome de Abraão, e o elegestes aqui, uma palavra do hebraico, Bachá, que quer dizer escolhido, uma decisão de Deus sem ser questionado. Ou seja, é mais ou menos assim, como Josué 24:3 vai dizer: eu tomei Abraão, eu tomei, e fiz ele percorrer esta terra, eu tomei. E este tomar aqui, Deus estava aqui, e ele pegou Abraão, colocou debaixo dos braços. Tem uma música que a gente canta, capturou. Ele capturou Abraão, domínio total, sem a chance, apesar de dizer que ele obedeceu e foi, de escolha. Ele tomou para si. É como se Abraão não tivesse mais suas próprias decisões, mas Deus decidir por Abraão. Elegeu, tomou. Daí Mateus capítulo 1, versículo 1, quando vai falar da genealogia de Jesus, honra dois homens, Davi e Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão não é qualquer um. O único homem na Bíblia, escute, o único homem na Bíblia que Deus chamou de amigo. Único homem que Deus disse, meu amigo. Todas as vezes, deixa eu dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 3 que é um mistério oculto de Deus, que é um propósito eterno que foi revelado naquela dispensação, que Deus decidiu revelar ali, mas que todo o Antigo Testamento se movia-se por um propósito eterno que estava oculto em Deus. Era uma promessa, que já em Gênesis diz, que da semente da mulher nasceria um, e que a serpente lhe feriria o calcanhar, ele porém venceria a serpente. Esse propósito eterno, esse plano de Deus, do Deus que criou todas as coisas, ele forma-se em um pacto feito com Abraão. Ele faz uma promessa para Abraão. Por isso que Gálatas diz que todos aqueles que creem como Abraão crê, serão abençoados, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através do pacto, da aliança que Deus fez com Abraão, e Abraão creu. Por isso que só existe um pacto, uma aliança, uma promessa. É claro que Deus faz essa promessa para Abraão, jura a Isaac, confirma em Jacó, reafirma aos profetas, mas existe uma promessa:
Salmo 105, 42, diz que Deus não matou Israel, depois de ele haver pecado, porque ele havia lembrado da palavra que ele havia dado a Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, fez uma promessa a ele. 1000 anos depois, quase 1000 anos depois, quase 1000, Deus vai destruir Israel e ele lembra: existe uma promessa que eu fiz. E ele decide não destruir Israel. E diz: por causa de uma palavra, de um pacto, de uma aliança que ele deu a Abraão, seu servo. O homem que ele... E a ideia de servo aí é a pessoa que ele segurou na mão, a pessoa que ele pegou na mão e carregou. Por isso, todas as vezes que os profetas queriam falar com Israel, Isaías 51, verso 2, vai dizer, quando os profetas queriam que Israel andava fora dos trilhos, e eles queriam andar novamente no trilho, os profetas diziam: ei, olhem para Abraão. Eles mandavam olhar para Abraão, não no sentido do homem, mas da aliança, do pacto, porque Abraão apontava e lembrava a promessa. Diga promessa. Diga promessa. Essa era a promessa de Deus para Abraão. Daí Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Eu quero que você agora olhe sua Bíblia. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Um lugar que ele deveria receber por herança. Essa foi a promessa para ele. E ele partiu. E ele foi. Só que, deixa eu te explicar uma coisa. Abraão já era rico, já tinha família, já tinha nome. Abraão tinha Ló como filho, porque ele era filho do seu irmão que morreu. Abraão criou o menino, era um filho adotivo. Só que Deus foi lá e colocou no desejo de Abraão um filho dele, uma terra dele, um lugar para ele, um povo para ele. Ele então abraça isso e sai. Só que o verso de número 9 vai dizer assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó. Ou seja, Isaque morou em tendas, Jacó morou em tendas, herdeiros com ele da mesma promessa. Peregrinou e habitou em tendas. Por que ele não morava em casa? Por que ele não construiu uma casa para ele? Ele comprou uma terra. Ele comprou uma terra e fez um sepulcro para a família, uma capela. Foi lá e fez lá. Mas casa ele não fez. Morou em tendas. E ele morando em tendas, o texto vai dizer, gente, é o quarto celular que cai. Segura esses celulares aí, irmão. Pode pegar. O que caiu agora, pode pegar. Não sei de quem foi, mas pode pegar. Segura o celular, irmão. E ele morava em tendas. E o texto do verso 9 vai dizer que ele peregrinou.
E a ideia de peregrinou é andou. Que ele habitou em algum lugar, viveu entre estranhos, estava ali sem ser dali. O texto diz: a terra era da promessa, mas era terra alheia, não era dele. E ele habitou em tendas, e habitou com os herdeiros da promessa. Enquanto o tempo passava, Abraão continuou morando em tendas, irmãos. Isaac só vai nascer 25 anos depois que Deus o tira de Padã Arã, da casa dele. Deus tira ele da casa dele, que ele morava numa cidade. E ele sai peregrinando e morando em tendas. 25 anos depois nasce Isaac. E se a promessa era Isaac, era para ele então ter construído uma casa, mas ele continuou morando em tendas. Se a promessa era aquela terra, ele poderia ter demarcado a terra, que até então ainda era habitada por alguns, mas não por todos, e ter uma pequena porção daquela terra. Mas ele continuou andando, mais 75 anos, morando em tendas, até que morreu aos 175 anos. Abraão passou 100 anos sem ter uma casa para morar. 100 anos morando em tendas. E nesses 100 anos, irmãos, quantas coisas aconteceram? Quantas vezes Deus não deve ter falado com ele? Sérgio, descansa teu coração. Quantas vezes Deus não falou com Abraão? Quantas vezes Deus não foi para a guerra com Abraão? Foi lá com Abraão buscar Ló, libertar ele. Abraão, Deus visitou a tenda dele, irmãos. Deus foi à tenda de Abraão. Uma certa vez também Abraão estava dentro da tenda, Deus tirou Abraão da tenda, levou ele para um canto, mandou ele contar estrelas do céu, mandou ele ver se é possível ele contar a areia do mar, fez ele fazer uma oferta, e ele fez um sacrifício lá. O tempo passa, Abraão dorme, Deus acorda Abraão, num fogo ali, Abraão acorda, Deus acorda Abraão. Abraão foi acordado por Deus. Olha a relação que ele tinha, irmãos. Abraão construiu altares. Quantos anos você tem de crente? Quantos anos você tem de crente? 1 ano? 5 anos? 10 anos? 15 anos? 20 anos? 30 anos? Nesse período, eu sei que você já teve muita experiência com Deus, sim ou não? Muita experiência com Deus. Experiência com Deus, irmãos. Irmãos, quando alguém é crente que tem experiência com Deus, se desvia, sabe o que acontece? Volta, porque a experiência fala forte. Experiência com Deus fala forte. Se nunca teve experiência, outro papo. Mas quando você tem uma experiência com Deus, irmãos, fala forte. Agora imagine você com 10 anos de crente, já teve experiência com Deus. Abraão passou 100 anos andando no deserto. Será que ele teve experiência com Deus? Deus foi na tenda dele. Deus conversava com Abraão como você conversa com um amigo. Rapaz, o esporte perdeu. 2 minutos do primeiro tempo, já levou um gol contra. Foi. Deus e Abraão conversando. Você imagine a relação que ele tinha. Então nesses 100 anos, muita coisa aconteceu de Deus e Abraão. Quantas vezes Abraão no deserto, Deus não foi lá visitá-lo? Quando ele levou, por exemplo, Isaac ao sacrifício no Monte Moriá,
Deus bradou: não faças tal. Que relação, que intimidade, que experiência. O texto diz que a intimidade de Deus com Abraão era tão grande, que Abraão sabia que mesmo depois de Isaac morto, e ele ter queimado o menino, Deus poderia trazer o menino de volta das cinzas. Que intimidade. Os judeus chegam a dizer, irmãos, que o céu é chamado de seio de Abraão. Conta até uma parábola sobre isso, que Jesus repete em um dos evangelhos. Agora o versículo 13 diz: todos morreram na fé e não alcançaram a promessa. Todos. Isaac, Abraão, Jacó. 39. Todos morreram na fé e não concretizaram a promessa. E a mesma promessa, e não pode falar de Davi, porque Davi estabeleceu o reino de Israel, mas a promessa. E o texto vai dizer, no versículo 13, que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Eles admitiram quem eles eram: estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Existem 7 palavras na Bíblia traduzidas para mundo. Por exemplo, Deus amou o mundo. Esse mundo aqui é pessoas. Do outro lado está escrito: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Este mundo aqui é sistema. Um sistema de pecado. São mundos diferentes. Existem 7 palavras para mundo. Uma delas também é geo, terra, globo. E a mesma palavra é utilizada nesse texto de Hebreus 11:13. Peregrinos sobre a terra, sobre o globo. Então não está falando da terra de Israel, está falando do mundo. Peregrinos no mundo, estrangeiros nesta terra. E a palavra peregrino e estrangeiro hoje, para nós, é como se fossem os mendigos que perambulam pelas ruas, aqueles ciganos do passado, gente que às vezes você olha e tem medo, assusta. Esses peregrinos, esses estrangeiros, era porque, na sua grande maioria, eles não tinham pátria, eles não tinham cidade. A cidade dava aos homens um sentido de pertencimento. Eram muros, onde os homens dentro se sentiam seguros. E os que viviam fora dos muros, na sua grande maioria, eram mercenários, bandidos, escravos. Dentro das cidades havia lei, haviam juízes à porta, havia saúde, médicos, alimento, armazéns, fontes de água. Então, haviam casas que abrigavam eles do frio, do calor. Havia uma estrutura de família dentro das cidades. E quem morava sem ser nas casas, que morava nas tendas, eram os peregrinos, os estrangeiros que não tinham pátria, que não tinham por que lutar, em que acreditar, em um destino, em uma herança, em um abrigo, em uma proteção, nem direitos e nem deveres, nenhuma ordem civilizada. Ser peregrino, ser estrangeiro, era tido como mercenário, como gente que não presta, como um bandido. E o verso 13 diz que eles confessam que eles são estrangeiros e peregrinos, porque eles não conseguiam mais enxergar
os valores de uma pátria local e de uma cidade local. Abraão andou com Deus. E de alguma forma, e de uma certa forma, porque o texto vai dizer que eles se tornam estrangeiros e eles se tornam peregrinos, porque eles desejam, porque eles aguardavam, porque eles queriam uma cidade que não estava aqui na terra. Veja o verso de número 9. Pela fé peregrinou, pela fé peregrinou, pela fé peregrinou. Veja o verso de número 10. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o construtor e o arquiteto. Eles passaram a entender o que de fato importava. A intimidade de Abraão com Deus levou Abraão, assim como Deus foi à tenda de Abraão, Abraão deve ter ido, em sonhos ou em revelação, aos céus. Porque o texto vai dizer que ele aguardava uma cidade. Que cidade? A que Deus havia construído. E que ele se torna peregrino, ele se torna estrangeiro, porque ele decide não mais habitar aqui, mas buscar uma pátria que não está nessa terra. Ele aguardava os fundamentos, a cidade que tem fundamentos, temélios do grego, alicerces eternos, princípios eternos, um sistema de verdade inalterada, aonde Deus idealizou e construiu. O versículo de número 13 ainda diz: vendo-as as promessas de longe, ou vendo a promessa de longe, é pagélia, uma promessa, ele saudou, quer dizer, aspazonai, ele abraçou, desejou, deu boas-vindas, recebeu com alegria, foi motivado a ir para este lugar. Por isso que peregrino, no grego, paripedemos, quer dizer louco, alienado, perdido, estranho, desconhecido da maioria. Quando você olha para a vida de uma pessoa que conhece Jesus, ela tem uma motivação, e a motivação não é mais a terra. Sabe, muitas pessoas estão na igreja, muita gente está na igreja, e eu quero dizer uma coisa para você: talvez algumas pessoas que estejam na igreja precisem encontrar Jesus, porque encontraram a igreja, encontraram a religião, mas não encontraram Jesus. Porque encontrar Jesus é ser meio que um pouco louco, estrangeiro, desconhecido, alucinado. Porque enquanto pessoas estão dando valores a construir casas e mansões, Abraão mora em tenda. Porque enquanto as pessoas estão interessadas em construir seus impérios, Abraão peregrina. Enquanto as pessoas querem conquistar as cidades, tomar os tronos, colocar coroas de rei, Abraão é louco, é estrangeiro, é estranho, é alucinado. Porque o que motivava Abraão não eram as coisas que ele poderia ter, mas era o céu para onde ele poderia ir. Abraão era motivado não pelas coisas daqui. Isso me assusta com a igreja, quando eu vejo uma igreja motivada com as coisas daqui, alegre com as conquistas da terra. Não que não sejam importantes, mas esse não pode ser a nossa motivação. Sabe, irmãos,
Essa semana eu postei um negócio no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, me segue lá, Ezequias Bezerra. E manda um oi lá. Eu estava com a minha esposa deitado, nós estávamos deitados e a gente estava conversando, porque você sabe que na cama é o único local permitido por Deus que você e a sua esposa podem falar da vida dos outros, né? Ok. E nós estávamos lá, falando de algumas coisas, e começamos a falar de como que alguns casais se comportam, e nós começamos a falar de como que nós fomos nos construindo, e como que nós fomos gerando uma dependência de um do outro. Eu virei um homem dependente, eu não sei fazer nada sem ela, e ela virou uma mulher dependente, não sabe fazer nada sem mim. Só existe um único momento na nossa vida que a gente consegue ficar separado. Eu sei que você pensou que era o banheiro, mas não. É o supermercado. Eu não gosto de ir. E ela não deixa eu ir, porque se eu for, só compro besteira. Então ela falou, você não vai. Eu fico, obrigado por ela não me deixar ir. Mas nós temos uma ligação muito, muito próxima. E quando nós estávamos conversando, me veio um start na mente. Eu falei, cara, amor, a gente faz tudo junto. É uma dependência. E incrível, porque o tempo que eu fico fora, ela fica mandando mensagem, eu mandando mensagem. No passado eu estranhava, eu me estressava. Hoje quando ela não manda, eu falo, tu não mandou uma mensagem? Mas a gente estava conversando e eu dizendo para ela, eu disse, vai ter um dia que a gente vai se separar. Vou morrer. E você vai estar na beira do caixão, chorando e dando seu último adeus. Ela disse, mas pode ser eu? Sim, você pode ir também. E eu vou estar na beira do caixão, chorando e dando meu último adeus. Porque esse nosso amor encerra aqui. Ele não vai para o céu. Então a gente precisa viver esse amor intensamente aqui. Porque somente aqui Deus nos deu ele. E a gente estava conversando e o papo foi se estendendo. E eu peguei e comecei a postar. E eu postei lá no Instagram logo essa ideia. Mas eu fiquei pensando depois o seguinte. Eu falei, às vezes a gente se apega a tantas coisas. E nós somos motivados por tantas coisas que perecem. Mas um dia, sabe o teu carro? Outro vai andar nele. Sabe a empresa que você administra, que você ama tanto? Um dia, outro vai gerir ela. Os teus filhos, que nós amamos tanto, vão lembrar de nós por um tempo. Depois seremos só um retrato na parede. Porque a vida segue. A vida segue. Tua casa, outro vai morar nela. Teu apartamento, outro vai morar nele. Eu me lembro que uma vez, primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, sabe que quando a gente vai a primeira vez para os Estados Unidos, a gente fica empolgado querendo comprar tudo, né? A gente queria que o dólar comprasse o mundo, a gente queria estar lá e tal. E aí eu falei para um amigo meu, pastor, que estava lá, falei, cara, eu tenho isso para comprar, tenho isso para comprar, tenho isso para comprar. Ele falou, vou te levar no lugar ideal, que você vai amar. Imaginei, pô, essa loja vai ser, ele falou, lá tem de tudo. A gente está chegando, e ele diz assim, é aquele galpão ali. Eu falei, o que é que tem ali? Ele falou, a gente chama aqui de a loja dos mortos. E tinha lá uma placa, Exército da Salvação. Eu disse, não entendi. Fala que todo mundo quando morre, pega as roupas e bota aí, a gente compra baratinho. Ele falou, sabe essa camisa aqui? Eu não sei quem era o defunto, mas vê, é de marca. E eu fiquei nervoso, eu falei, que isso, gente? Eu vim aqui para comprar Yves Saint Laurent, Tommy.
Mas não é que eu cheguei lá e encontrei um terno bonito, e o defunto parecia comigo, cabe direitinho. Trouxe um terno Yves Saint Laurent, coisa chique, irmão, $5. A roupa que tu veste hoje vai ser doada, e outro vai vestir. Até a cama que você dorme. Claro, vai depender da mulher, né? Mas se ela for novinha, outro vai dormir também lá. Pastor, mas a minha já passou de 60. Depende, irmão, da beleza. Vai ter quem encontre até a setentona. Depende muito da beleza. Você sabe que vem você, seu pai, seu avô, seu bisavô. 4 gerações. A Bíblia sempre fala de 4 gerações. Eu não sei o nome do meu bisavô. Não sei o nome dele. E pode perguntar aos meus filhos o nome completo dos avós. Completo. Não vão saber. A gente passa. Abraão entendeu isso. 100 anos andando com Deus. Ele entendeu isso. Uma vez eu li uma história de um missionário que passou 30 anos no campo, pregando o Evangelho. Os filhos cresceram, voltaram para a América, e ele ficou lá ainda, até que ele adoeceu e a igreja mandou ele vir de volta. Ele chegou um dia de semana, num horário que todo mundo estava trabalhando, o filho dele estava viajando, ninguém recebeu ele no aeroporto. E quando ele desembarcou, ele pensou que a igreja ia estar lá com uma faixa, os irmãos, 30 anos de missões. Mas ele chega com a esposa, ninguém está lá. Ele então fica extremamente irritado, pega o táxi para casa, com aquela sua última malazinha ali, ele com uma raiva, irritado, ninguém valorizou ele, ninguém recebeu ele. Ele está voltando do campo 30 anos para casa e ninguém o recebe. E ele começa a brigar, ranzinza. A esposa já está irritada, porque ele está falando de todo mundo, está falando dos filhos, está indignado. A esposa fala para ele: vai andar um pouco no parque, eu vou fazer almoço, e eu vou ficar aqui falando com Deus, deixa eu falar com Deus, vai andar. E ele foi andar, e ele volta na hora do almoço, ela ainda está na cozinha, cortando ali alguma coisa, chorando, sentindo a presença de Deus. Ele diz: o almoço está pronto? E ela: não, ainda falta alguma coisa. Ele está chorando? Sim, estou aqui falando com Deus, sentindo a presença dele. Falou com ele? Falei. E aí, o que foi que ele disse? Depois que a gente volta para casa e não tem ninguém esperando a gente. Foi que Deus disse? Deus me disse que nós ainda não voltamos para casa, porque aqui não é a nossa casa. O que nos move? O que me motiva? O que me faz estar numa igreja? O que me faz ser crente? O versículo 16, versículo 16, diz assim: agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso,
Deus, o seu Deus, não se envergonha deles, não se envergonha desses estrangeiros, desses peregrinos, desse povo. Deus não se envergonha deles, porque eles aspiram, e a palavra aspiram, aspirar, oregomai, quer dizer esticar-se tanto até tocar. Esticar-se até tocar significa agarrar e não largar, entregar-se plenamente, desejar algo mais do que a sua própria vida. Aspiram o céu, aspiram a pátria celestial. Só não deseja o céu quem não deseja quem está lá. Por isso Jesus disse, quando os discípulos começaram a dizer: mestre, não parte, fica conosco, fica conosco. Jesus disse: não, eu preciso ir, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Ah, Senhor, a tua presença é tão boa, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu estou indo para lá, mas não se esquentem, fica peixe, relaxa, porque eu estou indo preparar um lugar para receber vocês, porque aonde eu estiver, vocês também estarão. Minha presença não largará vocês. Abraão entendeu isso, e por isso Deus disse: eu quero ser o Deus deles, porque o que eles mais querem é estar perto de mim. Eu quero ser o Deus deles, porque eles querem estar onde eu estou. Eu quero ser o Deus deles, porque eles descobriram que nada nesta terra tem valor. A gente corre tanto, irmãos. Salomão entendeu isso. Disse: é correr atrás do vento o tempo todo. É correr atrás do vento. Abraão disse: por isso que eu aspiro, oregomai, me estico todo até alcançar. Eu me entrego totalmente para desejar essa pátria celestial. Por isso que ele disse: eu não quero estar cercado num muro dentro de uma terra. Eu não quero aqui. Eu quero uma outra pátria, aonde lá, nesta cidade, sentimento de pertencimento, de proteção, não há injustiça, não há decepção, não há invasão, não há doenças, não há morte, não há o inimigo, não há ferrugem, não há traça, não há ladrão para roubar, não há lágrimas, não há tristeza, não há exclusão, não há escuridão, não haverá morte, não haverá fim, não haverá o diabo, não haverá acusações, não haverá decepções, não haverá tristeza, não haverá depressão, não haverá agonia, angústia, sofrimento. Abraão comparou as duas coisas. Disse que me adianta ser um rei aqui, eu prefiro ser um súdito lá. Que me adianta possuir aqui, eu prefiro estar lá. Eu prefiro habitar nesta terra. E olha o que diz o texto. O texto diz que todos eles morreram, mas vendo-as, essas promessas, mesmo de longe, eles abraçaram. Então Abraão viu o lugar que Deus queria levar ele. Ele desejou a pátria porque ele viu a promessa. Ele desejou a eternidade porque ele viu 100 anos andando com Deus. Deus foi na tenda dele. É claro que, e aqui eu estou conjecturando, que um dia Deus disse assim: deixa eu te mostrar, deixa eu só te dar um deslumbre do que você vai ter. E ele viu. Assim como o apóstolo Paulo, que disse que foi ao terceiro céu, e lá ele ouviu coisas que não existem palavras nessa terra para descrever. Por isso que está escrito: nenhum olho viu, nenhum ouvido
ouviu, nenhum coração sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Por isso que ele vai dizer, tudo que nós estamos vendo agora é como que um espelho, está meio embaçado, mas quando nós vermos a Ele, como Ele é, então nós seremos perfeitos, e veremos o que de fato é. E não tem como descrever, é indescritível, é o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, não tem como descrever. É mais ou menos assim, é como se um casal decidisse morar dentro de uma gruta e tivesse um filho, e lá o menino crescesse dentro da caverna, nunca foi lá fora, ele conhece só pedras, só rochas, só escuridão, come o que os pais trazem, não sabe o que é e como provém o alimento. E um dia um estrangeiro entra na caverna e quer contar para esse menino sobre como é que funciona, como que é um carro, um avião, uma televisão, um telefone celular. Ele não vai entender, porque não compreende, porque a sua mente não alcança, está além da sua compreensão. Todas as tentativas da Bíblia de falar de céu está muito além da nossa compreensão. Então a Bíblia diz, nenhum olho viu, mas você verá. Nenhum ouvido ouviu acerca, mas você ouvirá. Nenhum coração consegue sentir, mas você experimentará. Deus quer falar com Abraão, Deus quer mostrar para Abraão sobre isso. E Abraão viu, e ele vê. E depois que ele vê, ele fica louco, ele não quer mais casa. Para que casa? Para que cidade? A minha pátria é outra, o meu lugar é outro. Ele viu. Deus mostrou para Abraão, falou, cara, tu é meu amigo, deixa eu te mostrar aqui como é que vai ser. Ele viu, ele disse, uau, é lá que eu quero estar. É com esse Deus que eu ando, com Ele que eu converso. É nesse lugar que eu quero morar. E tudo em volta foi perdendo sentido. Tudo em volta foi perdendo valor. E a Bíblia diz, e ele se movia, porque ele queria ir para uma pátria celestial. Era para lá que ele queria ir. Só que um dia Deus disse para ele, escute, não tem como ir. Como não? Não. Para ir para este lugar, só existe um caminho, só existe uma porta, só existe um passaporte. E essa é a promessa, escondida na manga de Deus. Por isso que Paulo diz, Cristo é o mistério escondido de Deus por todos os séculos, que veio ser revelado a nós agora. Porque Deus mostrou o lugar, fez a promessa e disse, mas só chega lá através do acesso, do perdão, da cruz. Por isso que Jesus é morto antes da fundação do mundo. Abraão disse, eu quero ir, eu quero ir. Então Deus disse, só através de Jesus você vai. Só que imagine uma criança dentro de uma caverna, e Deus está falando sobre o futuro. Ele não consegue entender e compreender. Então Deus pega Abraão e leva ele ao futuro, para que ele entenda o que Deus estava falando, a porta de acesso ao céu. Eu não sei se Deus levou Abraão ao céu
Eu não sei se ele apenas abriu um telão. Eu não sei como. Porque lá no céu não há passado, nem presente, nem futuro. Tudo é. O futuro é passado. O passado é presente. O presente é futuro. Porque lá não existe cronos. É kairos. É um tempo que não se mede. Então Deus talvez pegou ele, e na hora que Deus o abraça, na hora que ele toca, na hora que Deus se relaciona, talvez o futuro se abra junto com o passado dentro do presente. Porque para que Abraão entendesse que para ele chegar no céu só através de Jesus, Deus mostrou. Agora me pergunte, pastor, como é que o senhor sabe disso? Me pergunte. Me pergunte, irmão. Sabe como eu sei? Está na Bíblia. João 8,56. Mas antes de tu mostrar o texto, deixa eu te dizer. João 8 está escrito assim. Jesus está no templo, escrevendo na terra ali. Aliás, está ali sentado. Aí trazem uma mulher. Lembra da história? Trazem uma mulher adúltera. Os fariseus estão tudo em volta ali. Aí os fariseus começam a querer que ele dê a sentença na mulher, mas ele não dá. Diz que quem tem pecado tira a primeira pedra. O pessoal sai todo mundo dali. Jesus levanta a cabeça. A mulher está ali. Jesus assim: ninguém te acusa? Não. Então vai em paz, não peques mais. A mulher vai embora, mas os fariseus continuam ali. E o texto diz que os fariseus começam a questionar Jesus sobre várias coisas. E Jesus vai dizer assim: é pecado, não é pecado? E Jesus começa a falar com eles. Jesus começa a acusar eles. Aí um deles diz assim: quem você está pensando que é? Nós não, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz assim: Abraão? Abraão? Sim, Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, me ouviriam, me seguiriam. Como assim? Porque sabe Abraão? Sim. Abraão, no dia que ele me viu, ele ficou muito feliz. Ele ficou muito alegre. Porque ele entendeu que o céu só chegava através de mim. Aí ele me viu. Não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus disse sim. Olha o que está escrito: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e quando viu, regozijou-se. Porque Deus disse: para chegar aqui, você passa por aqui. E Abraão viu, e por isso que o texto diz: todos morreram sem ter alcançado a promessa, mas a promessa Abraão viu. E quando Abraão viu a promessa, daí ele desejou, daí ele abraçou, daí ele não largou mais. Quem conhece a Jesus caminha para o céu. Quem conhece a Jesus deseja o céu. Quem conhece Jesus sabe que o seu lugar é o céu. Abraão desejou o céu, e vendo o céu através de Jesus, e o texto diz: vendo, alegrou-se. Sabe o que move Jesus? Sabe o que move Abraão? Jesus. Sabe o que move Abraão? O céu. Nós não podemos ser movidos por coisas daqui. Nós temos que ser movidos por as coisas de lá. O que nos motiva não pode ser o que nós possuímos. O que nos motiva é o nome escrito no livro da vida. Ter faz parte, mas não é o mais importante. Abraão viu Jesus. E alguém diz assim para ele: como te viu? Ele diz: porque antes de Abraão existir, eu sou. Ele disse: é como se Abraão tivesse andado comigo.
Como se Abraão tivesse me experimentado. Como se Abraão tivesse me conhecido. Quem não conhece Jesus não sabe o que é céu. Quem não conhece Jesus não espera sobre céu. Você pode conhecer a igreja. Você pode conhecer o pastor. Você pode conhecer até a Bíblia, os versículos, os hinos. Mas se falta desejo de céu, falta Jesus. Porque a promessa é: aonde eu estiver, vocês estarão. E isso tem que nos motivar. O desejo de que Ele vai voltar, de que eu estarei com Ele. Porque um dia não vou poder mais viajar com Leonor. Eu ou ela não estaremos mais aqui. Mas o que me motiva não pode ser isso. O que me motiva é se eu o verei assim como Ele é. Porque eu desejo muito além desta terra aqui. E era isso que movia Abraão. Não era Isaac, não eram as terras, mas era uma pátria, um Deus, o Cristo. Ele sim me motivava esses homens que foram heróis da fé.